Pace e bene. La parte più importante nell'Antico Testamento è il Pentateuco. Tuttavia non è possibile per noi Paz e bem. A parte mais importante no Antigo Testamento é o Pentateuco, mas não é possível para nós dar uma explicação detalhada de todo o Pentateuco, sobretudo em 10 minutos, pois precisaríamos de vários vídeos para isso. Portanto, nos concentraremos apenas nos 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis, que se distingue do resto dos outros textos, seja do ponto de vista literário, seja do ponto de vista do conteúdo, porque esta parte, muitas vezes chamada a parte que explica a origem do universo, não se refere somente aos judeus, mas responde às questões universais, às perguntas que fazemos desde sempre. Quem criou o mundo, o universo? Quem criou o homem? Por que o mal existe no mundo? Por que existe a morte? E assim por diante. Por isso, vou me concentrar, sobretudo, sobre esse texto. soprattutto su questo testo. Uno ormai all'inizio potrebbe domandare: Alguém no início se poderia perguntar: como assim que aqui temos um mito? E precisa de uma pequena explicação. Sabemos que o povo de Israel, em 597 a.C., foi levado ao exílio na Babilônia, e lá de repente se viu em meio a diversos povos politeístas, que também foram conquistados pelos babilônios e levados à Babilônia. Sabemos que de lá estes povos tiveram uma literatura abundante, uma literatura que respondia a estas perguntas: quem criou o mundo? Por que existe mal no mundo? Qual a função do homem no mundo? Pensemos Enuma, Elish, Atrahasis, Gilgamesh e assim por diante. Atrahasis, Gilgamesh e così via. Allora il popolo di Israele correva E então o povo de Israel corria o risco de perder a sua identidade religiosa, de um pequeno povo que acreditava somente no Deus Yahvé. Por isso Deus inspirou o autor bíblico para escrever um texto que fosse uma resposta a essa literatura. Assim surge esse texto. Os primeiros 11 capítulos do Gênesis, que são uma composição, sabemos que são de duas fontes, mas a redação aconteceu na Babilônia, mesmo que se pense depois do exílio. Ma la redazione è avvenuta proprio in Babilonia, anche si pensa che dopo l'esilio babilonese. Comunque, l'idea più importante... De qualquer forma, a ideia mais importante que se deve recordar é o fato de que esse texto é uma resposta à literatura babilônica. O autor bíblico se inspirou em diversos símbolos, dos gêneros literários, da linguagem destes textos, usando uma mesma linguagem. Ele oferece ao povo hebreu uma própria cosmogonia, porque, como sabemos, Enuma Elish fala de uma luta do deus Marduk, que era o deus da Babilônia, que combate contra Tiamat. Tiamat era uma divindade, uma serpente ou um dragão, um deus do caos, que foi derrotado pelo deus Marduk, o qual rasga o seu corpo e o divide em dois, e do seu corpo cria o céu e a terra. Nós, na Bíblia, nestes primeiros capítulos, vemos referências a esta literatura. Simplesmente, este autor bíblico quer dizer de maneira muito simples, mas ao mesmo tempo genial, que o mundo não é fruto da luta de divindades, porque as divindades não existem. Há somente um Deus, Yahvé, e ele cria o mundo através de sua palavra. Lui crea il mondo attraverso la parola. E in questo modo anche... Também deste modo, o autor bíblico quer dizer a esse povo de Israel, que está na Babilônia e que perdeu o seu rei: eis o vosso rei, Deus Yahvé. Porque, como um rei governa, o rei dá ordens, e o povo deve escutar. E aqui temos o Deus Yahvé que dá uma ordem: seja a luz, e a luz se fez. A criação é perfeitamente obediente. La creazione è perfettamente obbediente. Dunque viene presentata anche come il re. La prima frase... Então vem apresentado como rei. A primeira frase é muito importante. No princípio Deus criou o céu e a terra.
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. 7 palavras. Muitos consideram estas 7 palavras, esta primeira frase, como um título da cosmogonia hebraica. Por que como um título? Basta pensar no céu. Aqui temos que Deus criou o céu e a terra. Mas o céu, segundo o texto bíblico, será criado somente no 2º dia. O que muitos pensam que estas 7 palavras, como sabemos também, o número 7 simboliza a plenitude. Portanto, aqui temos o título que nos informa aquilo que será descrito com detalhes um pouco mais adiante. Alcuni pensano anche che questa frase vuol dirci che Dio ha creato. Alguns também pensam que essa frase quer nos dizer que Deus criou ao início o mundo invisível, espiritual. O céu é depois, o visível a terra na qual vivemos. Porém, a segunda frase nos pode surpreender. A terra era disforme e deserta. As trevas recobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Alguém poderia se perguntar: o que é esse abismo? Sempre devemos ter em mente que o abismo em hebraico é Tehom e em acádico é Tiantum, que seria uma referência a Tiamat, aquele da Babilônia. Mas aqui não é uma divindade. Aqui é apresentado como um caos primordial, do qual Deus toma as coisas para criar, para ordenar o mundo. Del quale Dio prende, le cose per creare il mondo, per ordinare il mondo. Deus, Yahvé, vem representado como aquele que possui plenos poderes sobre o abismo, o controla de maneira perfeita. Vejamos que há aqui uma outra visão, além daquela que lemos no Enuma Elish, de que Tiamat é uma divindade. Aqui temos um abismo primordial. Sempre temos que lembrar que neste texto não existe ainda a ideia de que o mundo foi criado do nada. Esta ideia apareceu a primeira vez no livro dos Macabeus, composto no 2º século. Aqui, ao contrário, temos essa ideia simples de que o mundo é criado de um abismo primordial que existia desde sempre. Que esisteva da sempre. E poi vediamo che Depois vemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Obviamente aqui não devemos pensar no Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade, mas pensemos em um atributo de Deus, isto é, a força de Deus, a potência de Deus, a sabedoria de Deus. Questo termine spirito, ruach, che anche sappiamo indica o può significare il vento. E dunque abbiamo questa visione ancora primitiva. Logo, temos esta visão ainda primitiva da criação do mundo. Mas o que é importante recordar, nos 2 primeiros versículos, que já no início o autor quer sublinhar que o mundo não é fruto de uma batalha de divindades, mas que o mundo foi criado por um Deus. Deus que controla tudo, este caos primordial, que é Ele, que ordena toda essa realidade que existia desde sempre. Veremos no próximo vídeo como o autor bíblico apresentou esta criação. Tutta questa realtà che esisteva da sempre e lo vediamo nella nostra prossima puntata come l'autore biblico ha presentato questa creazione